Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão de 3 versículos que estão na carta de São Tiago, o bispo da igreja de Jerusalém, a respeito da fé, a respeito daquilo que nós cremos e a respeito daquilo que nós ouvimos da igreja. Por quê? Porque nós estamos vendo aí uma fé desencarnada da vida, uma fé que está muitas vezes pautada em um conhecimento intelectual excessivo, ou seja, buscar conhecimento e se tornar um intelectual, um doutor em doutrina. Mas também existe uma grande negligência naquilo que é a vida prática. Por isso, uma fé desencarnada, ou seja, eu conheço a doutrina, mas a doutrina está lá no meu intelecto e não está na minha vida prática. Então, o bispo da igreja de Jerusalém, percebendo isso lá em Jerusalém e também profeticamente, por meio da ação da graça do Espírito Santo na inspiração do que ele escrevia, essa carta é conhecida como uma carta católica, uma carta universal, uma carta dirigida a todas as igrejas. Hoje nós podemos ver isso que o apóstolo Tiago observou e que é uma característica de hoje também. Ele diz assim no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 1 de sua carta, versículo 22. Ele diz: tornai-vos participantes, ou melhor, tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Ou seja, quando ele diz tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando a vós mesmo, ele quer dizer que não somente a palavra de Deus escrita, a Bíblia, mas como a sagrada tradição e aquilo que é a interpretação da doutrina por meio do magistério e o ensinamento do magistério sobre a palavra de Deus, ele diz que isso não pode ser apenas algo que a gente escute, aprenda no sentido de se tornar um intelectual, conhecedor da doutrina, mas se nós não praticarmos. Ele diz que se nós não praticamos, nós enganamos a nós mesmos. Ele diz assim: com efeito, aquele que ouve a palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que, observando seu rosto no espelho, se limita a observar-se e vai embora, esquecendo-se logo da sua aparência. Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Jesus. Então, quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós escutamos aquilo que o magistério diz para nós, quando nós escutamos aquilo que está compactado na tradição apostólica, mas nós não colocamos na nossa vida prática, nós não vivemos isso, nós somos alguém que olha no espelho e vê um reflexo. E esse reflexo, essa imagem, que é a nossa imagem, a gente não consegue distinguir quem ela é. Por quê? Nós somos imagem e semelhança de quem? Jesus Cristo. Então nós precisamos nos afeiçoar, nós precisamos nos tornar como Jesus. Este é o fundamento de ouvir a palavra, seja ela um texto bíblico, seja ela aquilo que está compactado na sagrada tradição apostólica, como também aquilo que o magistério se pronuncia. Se nós não colocamos na nossa vida prática, nós estaremos vivendo uma fé desencarnada, e esse é o grande mal da igreja nos dias atuais. Ele continua dizendo: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita de liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, antes praticando o que ela ordena, esse é bem-aventurado no que faz. Ou seja, a vida pautada na lei da liberdade, por isso o apóstolo Tiago diz a lei da liberdade, porque não pode ser um mero
observatório da lei, no sentido como os fariseus faziam, lei pela lei, né? Uma questão aí meramente de alienação, nós podemos assim dizer, de lei por lei, né? Um radicalismo no sentido de somente está escrito, então tenho que fazer, no sentido de que pensando nós como aquela mesma mentalidade dos fariseus. Não, é uma lei na liberdade. Pelo contrário, os 10 mandamentos, a lei de Deus, ela não nos aprisiona, ela nos liberta. Por meio da lei, observando a lei, nós nos tornaremos livres. Muita gente querendo excluir o papel da lei nos dias atuais, né? Essa lei é observada mediante a graça de Deus, porque somente pela graça ninguém vai conseguir observar a lei e praticar a lei sem a ajuda oportuna da graça. É aquilo que na carta aos Hebreus é revelado para nós. Nós precisamos nos achegar ao trono da graça e receber a graça e a ajuda oportuna dada por Jesus Cristo. E somente assim nós conseguiremos observar a lei. Mas a lei não é um peso, se observada com amor. A lei, na verdade, é a nossa liberdade. Por exemplo, quando a lei diz não adulterarás, eu estarei livre de diversos pecados e diversos males se eu observar essa lei, não adulterarás. Ou seja, eu não vou estar cometendo um pecado contra Deus e contra minha esposa, eu não vou estar me metendo e mergulhando na prostituição, por exemplo. Então é mais ou menos isso. Então, meus amados irmãos, esse vídeo é curto, de maneira muito sucinta, é para trazer para nós um meio de sairmos desta crise que a igreja tem vivido hoje. Uma crise existencial de nem saber quem é o católico, o que é ser um católico. Por não conhecer a doutrina e não praticá-la de maneira perfeita, quando eu digo perfeita, eu digo pela graça de Deus, nós estamos vivendo uma crise na igreja, que é uma crise que nos faz dizer não àquilo que é a nossa fé e viver qualquer tipo de fé que está longe de ser aquilo que Deus quer para nós. Portanto, peçamos ao Senhor a graça. É por meio da graça que nós iremos viver aquilo que pede a lei. A lei é boa. A lei é boa. Agora, porém, a lei pela lei, ela mata. Já disse o apóstolo Paulo. Então, peçamos ao Senhor a graça de viver pela lei. Porque Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo, vamos ajudar a evangelização e ajudar esse canal a crescer. Fica na paz, Deus abençoe.